E aí, M3, tudo certo? Sr. Fernando falando. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre intersecção e perpendicularidade, os dois últimos conceitos que a gente tem visto e falado sobre, né? Então, a pedidos, eu estou fazendo esse vídeo com principalmente a resolução de alguns exercícios do nosso livro, claro, né? E que vão elucidar essas questões para vocês, tornar mais claras e principalmente mais palpáveis, porque pelo que eu entendo e noto pelos e-mails que vocês me mandam, é que a coisa está bem abstrata, né? Então vamos ao que interessa, começando a falar sobre intersecção. Bom, uma intersecção é um corte, né? É um ponto de encontro. A intersecção é um ponto de encontro entre duas retas. Porque duas retas que têm coeficientes angulares diferentes, em algum lugar do sistema ortogonal do plano cartesiano, elas se encontram. Se os seus coeficientes angulares são diferentes, elas se encontram. Quais retas não se encontram? As retas que são paralelas. E bom, para que duas retas sejam paralelas, elas precisam ter coeficiente angular igual. Lembrando que coeficiente angular, declividade, inclinação, grau de inclinação são formas de falar sobre a famosa tangente, né? Que é o grau de inclinação, que é a declividade, que é o nosso coeficiente angular, o nosso m, sempre atrelado ao x na equação reduzida da reta. Vamos ver isso na prática para ficar mais compreensível, né? e menos vazio. Vamos lá, eu estou na página 103, estamos falando sobre intersecção entre duas retas e vamos fazer o exercício 63. Atividade 63 da página 103, estamos falando de geometria analítica para o terceiro ano do Pastor Domes de Capão da Canoa. A letra A eu vou pular, porque bom, é o primeiro dos exercícios e o primeiro sempre é mais tranquilo. Então eu vou fazer a B, que tem frações, um pouco mais complexa. E aí depois vocês fazem a C não precisa fazer, porque é da equação paramétrica, né? Bom, letra B da questão 63. Temos uma equação reduzida da reta que y é igual a 7 terços de x menos 2 terços. Essa é a primeira das equações reduzidas que nós temos ali. A segunda dela diz que y é igual a menos 3 meios de x mais 7. Bom, temos duas equações reduzidas da reta aqui, queremos encontrar o ponto de intersecção. Então, primeiro de tudo, queremos um ponto que tem valores para x e y. A gente quer um ponto entre duas equações, descobrimos através de um sistema de equações. Quando eu quero o valor de x e y que satisfaça duas equações, eu crio um sisteminha. Bota uma chave no entorno e cria um sistema. Vamos colocar isso na ordem para ficar mais fácil de resolver esse sistema. Começando pelo x, claro, na ordem 7 terços de x menos 2 terços. Vamos colocar o y aqui no meio, que aí ele já vai ficar realmente na ordem, um passo a menos. 7 terços de x, y que estava do lado de cá positivo vai para lá negativo, menos y. Isso é igual, vamos levar o resultado, o valor que nós temos para lá já, o 2 terços negativo era positivo, vai. E a segunda das equações, 3 meios de x negativos, y positivo era negativo, vai. Isso é igual, vamos levar o coeficiente, o valor inteiro que nós temos aqui para o lado de lá, como menos 7. Agora sim nós temos um sisteminha de equações, como deve estar, e a gente precisa escolher uma das duas incógnitas para anular, né? Sistema de equações pode ser resolvido através do método da adição e do método da substituição, né? Mas eu sempre comento, o método da adição é um pouco mais simples. Precisamos anular ou x ou y. O y está na cara que pode ser anulado só sendo multiplicado por menos 1. Quando a gente multiplica a equação de cima ou a de baixo por menos 1, y, que era negativo, passa a ser positivo, e aí nós temos valores iguais, sinais opostos, e a gente consegue anular essa incógnita. Então vamos multiplicar o de baixo por menos 1.
equação de baixo multiplicada por menos 1. Multiplicar por menos 1 é trocar os sinais, então mais 3 meios, mais y, mais 7. Trocou o sinal de todo mundo, y menos y, anulou. 7 terços de x mais 3 meios de x. Bom, MMC entre 2 e 3, os dois são primos, é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Para transformar isso aqui em 6 embaixo, era 3, virou 6, dobrou. Era 7, virou 14, dobrou. Para transformar isso aqui em 6 embaixo, era 2, virou 6, triplicou. Era 3, virou 9, triplicou. Então nós temos 14 sextos mais 9 sextos, 23 sobre 6, obviamente, x. 23 sextos de x. Isso é igual, mais uma resoluçãozinha de fração aqui, né? Temos que 2 terços, 2 partes de 3, né? Somados a 7 coisas inteiras. Bom, quem tem 7 coisas inteiras tem 3 sobre 21, perdão, sobre 3. Quem tem 7 coisas inteiras tem 21 terços. Ou seja, 2 terços mais 21 terços, isso é igual a 23 terços. Bom, aqui a gente multiplica em x para resolver. E vamos dizer que 23 vezes 3, 69. 69, x, obviamente. 69x é igual a 6 vezes 23, 120 mais 18, 138. X, então, é igual a 138 dividido por 69, que casualmente é só a metade, ou seja, cabe 2 vezes. O valor de x no ponto de intersecção entre essas duas equações é 2. Então vamos lá no ponto. Meu x do ponto vale 2. E agora vamos finalizar esse ponto substituindo em uma das equações o valor de x por 2, que é a parte mais simples de ser resolvida agora. Vamos evitar duas frações, né? Vamos pegar uma fração só e vamos dizer que y é igual, peguei a equação de baixo. Peguei essa equação aqui. Dizemos que y é igual a menos 3 que multiplica x, 2, sobre 2, mais 7. Multiplicar por 2 e dividir por 2, não tem por que passar trabalho dobrado. Menos 3 mais 7 é igual a 4. Y, então, vale 4. E o nosso ponto de intersecção entre essas duas equações é o ponto 2 e 4. Não é tão complexo assim, né? Essa foi a resolução da letra B da questão 63 da página 103. Vamos dar sequência. Estou com o livro aqui na minha frente e vou ler agora a questão 64, que não é uma questão que eu vou resolver, mas que eu vou falar sobre para vocês. Questão 64. Quais são as coordenadas dos vértices de um triângulo, sabendo que as equações das retas suportes de seus lados são x mais 2y menos 1 igual a 0, x menos 2y menos 7 igual a 0 e y menos 5 igual a 0. Ou seja, quais são as coordenadas dos vértices de um triângulo. Esboçar aqui um triângulo, seus vértices. Aqui tem uma equação da reta, aqui tem outra equação da reta, aqui tem outra equação da reta. Sistema de equações entre essa e essa para achar o A. Sistema de equações entre essa e essa para achar o ponto de intersecção B, B minúsculo, né? E sistema de equações entre essa e essa para a gente achar o ponto C. Fechou? Fez sentido? Fiz um sentido anti-horário, não é tão bonito, mais bonito é fazer horário, mas agora já está feito. Importante é que nós compreendamos sistema de equações, vértice, sistema de equações, vértice, sistema de equações, vértice. Temos aí os 3 vértices desse triângulo, desse suposto triângulo, hipotético triângulo. Dando sequência, a questão 65, também não vou fazê-la, vai ficar a critério de vocês. Demonstre que as retas de equações 2x mais 3y menos 1 igual a 0, 3x mais 4y menos 1 igual a 0
e x mais y igual a zero concorrem num mesmo ponto. Bom, sistema de equações, assim como na questão do triângulo, sistema de equações entre A e B, A e C e B e C. Isso em relação às retas, né? Para que a gente descubra se sim elas concorrem no mesmo ponto. Questão 66 a 65, sem muito mistério também. Questão 66 da página 103. A figura dada mostra um trapézio ABCD. Vou esboçar aqui. Também não vou resolvê-la, vou só falar sobre. Temos um trapézio, o ponto A está na origem. Trapézio. Esse um pouco mais angulado que esse. Ponto D, ponto C, ponto B. É só um esboço, não está retinho, mas é só um esboço. Y e X, né? Nem precisava, mas vamos botar. Temos que a altura do D e do C é 3. Temos que o ponto A, que sai da origem, está sobre o eixo X, e o ponto B também está sobre o eixo X. Então aqui nós conseguimos descobrir as coordenadas de todos eles, inclusive nós temos esta aqui, que é o ponto 7, este no B é o ponto 8. Bom, nem ia colocar os valores, mas já coloquei. Fundamental que nós saibamos qual é o ponto D, qual é o ponto C, fundamental e necessário, qual é o ponto B e qual é o ponto A, que é a origem, né? Que é 0 e 0. A partir daí, o que o problema nos pede? A figura dada mostra um trapézio ABCD, sendo M o ponto de intersecção das diagonais do trapézio. Diagonais do trapézio. DB, uma diagonal. AC, outra diagonal. Então nós temos DB e AC. Duas diagonais. Para a gente entender qual é a equação da reta dessas diagonais, a gente precisa do ponto D e do ponto B, do ponto A e do ponto C. A partir daí, coeficiente angular, descoberto através da variação de y sobre a variação de x, vocês sabem como a gente descobre o m, né? Se não, volta um pouquinho no livro e lê o conceito novamente. A e C, mesma situação, coeficiente angular, temos os dois pontos, variação de y sobre variação de x. E aí a gente aplica na fórmula da equação geral da reta. Y menos y0 igual a coeficiente angular m, que multiplica x menos x0. Ou seja, com o ponto D e B a gente gera essa equação. Com o ponto A e C a gente gera essa outra equação. A partir destas duas equações a gente cria um sistema para saber o fundamental na questão. Qual é o ponto M? O ponto de intersecção das duas diagonais do trapézio ABCD. Acho que está bem explicado, vocês vão conseguir fazer. O resto é matematiquês e aplicação de fórmula. Questão 67, essa eu vou fazer. Ela envolve tantos ou mais processos do que essa questão anterior. E vamos lá então. Questão 67, 67, page 103. 67. Qual é a equação da reta R que passa pelo ponto de intersecção das retas? T1. Reta T1, x menos y mais 2 igual a 0. X menos y mais 2 igual a 0. Reta T2. Tarará, tarará, 3x menos y mais 6. 3x menos y mais 6 igual a 0. Temos duas equações de reta aqui, equações gerais da reta, né? Além de tudo, o ponto passa por essas duas equações. Isso o problema nos fala. Se o ponto passa por essas duas equações, coloco uma chave do lado e faço um sisteminha. Crio um sisteminha e vamos resolvê-lo em seguida. Além disso, ele quer que nós descubramos a equação da reta que passa pelo ponto que é intersecção dessas outras duas retas, e essa equação de reta é paralela à reta que é a reta tarará, tarará, S.
reta S já está reduzida, é um favor que o problema nos faz, meio x menos 1. Ou seja, ponto de intersecção, equação da reta que passa pelo ponto de intersecção de T1 e T2 e é paralela à reta S. Para ser paralela à reta S, aqui o nosso coeficiente angular é coeficiente angular. Na equação reduzida é sempre quem está atrelado ao x. Atrelado ao x aqui, 1/2, quer dizer que o coeficiente angular que nós vamos usar com o ponto encontrado aqui, que intersecciona T1 e T2, é 1/2. Bom, então vamos lá, resolver esse sisteminha. Menos y, ambos são 1, é mais fácil cortar aqui, é só multiplicar por menos 1, qualquer uma das duas. Vamos pegar de cima, vezes menos 1. Vamos lá então, chave, troquei os sinais de toda de cima. Menos x mais y menos 2 igual a 0. 3x menos y mais 6 igual a 0. De baixo a gente só copia, anula os y, teremos 3 menos 1, 2x, duas vezes alguma coisa, 6 menos 2, 4 positivo, igual a 0. Duas vezes alguma coisa mais 4 é igual a 0. Vamos trocar de lado para ficar na cara do gol, né? Duas vezes alguma coisa menos 4. Duas vezes alguma coisa que dá menos 4. Então a metade de menos 4 é menos 2. Temos aqui, ó, o ponto de intersecção. Vou botar aqui no cantinho. Ponto de intersecção entre T1 e T2. Já sabemos que o x vale menos 2. Vamos descobrir o zero substituindo em uma das duas equações. Depois eu vou precisar apagar porque a gente vai precisar de mais espaço. Vamos botar na de cima. X vale menos 2. Menos 2 menos y mais 2 igual a 0. Menos 2 mais 2, 0. Menos y igual a 0. Menos o que igual a 0? Y igual a 0. Fechou. Ponto de intersecção entre T1 e T2, menos 2 e 0. Espetáculo. Vamos lá. Vou apagar aqui. Tarará, tarará. Sabemos que o coeficiente angular é 1/2, porque a reta S tem atrelado ao x 1/2. Fechou? Então eu vou apagar isso aqui. Coeficiente angular que nós vamos usar agora, 1/2. Ponto que a gente vai usar agora, menos 2 e 0. Intersecção entre T1 e T2. Vamos lá. Equação geral é igual a y menos y0 igual coeficiente angular que multiplica x menos x0. Beleza pura. Y menos y0, 0. Igual coeficiente angular paralelo à reta S, que o coeficiente angular é 1/2. Bom, para ser paralelo, o coeficiente angular é igual. Isso multiplica x menos x0. Menos 2... mais 2, tá bonito, vamos lá, 1 vezes x, 1 vezes 2, 2 vezes 0, 2 vezes menos 2. Como é uma fração, o de cima multiplica quem está lá, quem está dividindo vem multiplicando. 2 vezes y, 2y, 2 vezes 0, nem nada, 1 vezes x é x, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes o parênteses é o próprio parêntese. Troquei de lado, tudo do mesmo à direita, né? Porque o ideal é que o x seja sempre positivo numa equação geral, fica mais bonito. Assim como a reduzida, obviamente, é igualada a y e não a menos y. Então tem esse cuidado aí. X menos 2y mais 2, fechou? Tá aí, isso igualado a 0 se a gente quiser, senão não precisa botar porque é óbvio. X menos 2y mais 2 é igual a 0, tá aí a nossa equação geral. Tá, senhor, mas atrelado ao x aqui não tá 1/2, não é o mesmo coeficiente angular. Não, é que não tá reduzida, né? Se a gente reduzir, traz o y para o lado de cá e diz que 2y é igual a x mais 2. E aí, então, y é igual a x sobre 2 mais 2 sobre 2, que é 1. Essa seria a reduzida, onde atrelado ao x está 1/2, assim como atrelada à reta S, que obviamente é paralela a ela. Fechou? Tá aí, resolução da 67.
eu vou cancelar esse vídeo e começar o outro para a gente falar sobre perpendicularidade. Valeu, M3!